Hoje nós vamos falar das trees, ou em português, árvores. Pare e pensa por um segundo. Como você toma decisões importantes na sua vida? Bom, geralmente você começa com uma pergunta central e dependendo da resposta você segue um caminho e ignora completamente todas as outras possibilidades. Aqui temos um exemplo. Por exemplo, se eu estou com fome, eu vou pro. Se a resposta for sim, eu vou para esse lado da árvore, né? E aí eu posso tomar uma decisão se eu vou pedir um iFood, se eu vou cozinhar, e nisso eu ignorei completamente a possibilidade de não estar com fome. E se eu escolhi pedir um iFood, eu ignorei totalmente a possibilidade de cozinhar e o que derivaria disso, por exemplo, ir no mercado, comprar ingrediente, tudo mais. Na computação, a árvore é exatamente isso, a estrutura da tomada de decisão. Cada círculo desse que eu desenhei, que chamamos de nó, é uma pergunta ou um estado. Cada linha ou aresta é uma resposta que te leva para o próximo nível. Se você tem uma árvore de decisão para um diagnóstico médico, por exemplo, o algoritmo não precisa analisar todas as doenças do mundo. Ele faz uma pergunta principal no topo e descarta metade das possibilidades com base na resposta da pergunta. E, bom, é por isso que as árvores são o segredo da velocidade. Elas são especialistas em eliminar o que não importa. Outro exemplo que temos é nos nossos navegadores, quando escrevemos códigos em HTML, onde, por exemplo, aqui em cima seria a nossa tag HTML. E o que deriva disso? Deriva o head e o body. E do body pode ter um H1, pode ter uma div. E bom, é exatamente isso que o DOM, o Document Object Model, lida todo dia. Ele basicamente cria uma árvore com todos os elementos do código HTML que você escreveu. Bom, aqui o HTML é a nossa raiz, que é o pai de todo mundo. Dentro dele temos o body e dentro do corpo da página você tem um div e um H1. E, por exemplo, dentro esse H1 pode ter um P. E bom, você pode estar se perguntando, por que o Google Chrome faz isso? Porque se ele quiser mudar a cor de um título específico via CSS ou JavaScript, ele não precisa ler o código inteiro do site de novo. Ele simplesmente navega pelos galhos da árvore até chegar no nó exato do título que a gente quer mudar. E é a hierarquia permitindo que o computador entenda o contexto. Esse texto aqui não está solto, ele pertence àquela seção que pertence àquele corpo de página. E bom, por aí vai. E outro ponto a se pensar é, é que, bom, nós nos outros vídeos já vimos estruturas lineares, como o array ou uma lista, que se você está procurando algo, você tem que ir até o final para achar aquela informação. E o custo é linear. É o que chamamos de ODN. Se você viu o vídeo de Big O, nós falamos sobre isso. E bom, na árvore, como a gente ramifica, a cada passo para baixo, a gente poda uma parte enorme de dados que não nos interessa. É uma árvore que não nos interessa. Em uma árvore equilibrada, se você tiver 1 milhão de elementos, você consegue chegar em qualquer um deles fazendo apenas cerca de 20 perguntas. E é nisso que nós chamamos de escala logarítmica, que eu falei no vídeo de Big O famoso O log de n. E é por isso que as árvores são a base de índices de bancos de dados e sistemas de busca. Elas transformam uma busca exaustiva em uma série de escolhas inteligentes. E, e aqui entra alguns algoritmos, como o Binary Search Tree, que a abreviação é BST, e que funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu queira jogar dados, opa, nessa árvore aqui. E
Bom, se eu ficar jogando dados aleatórios de qualquer jeito, eu tô criando uma bagunça ramificada. Só tô deixando em uma estrutura de árvores algo que está extremamente bagunçado. E para a velocidade realmente acontecer de fato, e é aí que entra o Binary Search Tree. Ela basicamente vai estabelecer a seguinte regra: quem é menor que eu vai para a esquerda, quem é maior vai para a direita. Então vamos supor que nós tenhamos o valor 50 aqui. Se eu quiser inserir o valor 30, 30 é menor que 50? Sim, então ele vai para a esquerda. Se eu quiser inserir o valor 40, ele vai para cá, para a direita. E, bom, é exatamente, vamos dizer assim, como buscar uma informação num dicionário. Se eu te falar agora, tá, busca aí a palavra zebra no dicionário, você não vai começar a abrir o dicionário na letra A, ler todas as palavras da letra A e ir para a letra B. Não, você vai descartar mais da metade do dicionário, né? Quase ele todo, e vai para a letra Z de fato, e lá você vai procurar a sua palavra. E é isso que é o tempo logarítmico. Então, bom, continuando o exemplo aqui, se eu insiro 50 e depois o 30 vai para a esquerda. Se eu insiro 40, ele vai para a direita. E na hora de buscar, o computador sempre vai fazer uma pergunta a cada nível. Níveis são isso daqui, ó. Isso daqui é um nível, isso daqui é outro nível, isso daqui é outro nível. Então, o computador, ele sempre vai perguntar a cada nível. Então, bom, o que eu quero, a informação que eu estou buscando é maior ou menor que 50? Se for menor, ele vai para cá. Se for maior, ele vai para cá. E, bom, em 3 ou 4 perguntas, eu consigo achar o dado que eu quero no meio de milhares de outros dados. E isso que é eficiente de fato. Então, tá. Mas aí você pode estar se perguntando, vamos supor que eu vá inserir o valor 10 aqui, e aí eu queira inserir o valor 20. Bom, 20 é maior que 10, então ele vai para a direita. E aí eu quero inserir o valor 30 agora, 30 é maior que 20, então ele vai para a direita. Bom, o que que aconteceu aqui? A gente criou uma árvore degenerada. Por quê? Porque bom, uma árvore degenerada, ela basicamente gasta muita memória para construir uma árvore que, na verdade, é só uma linked list, uma lista ligada que a gente explicou no outro vídeo. E isso faz perder todo o processamento que, de fato, uma árvore deve ter. E de uma busca log de n aqui passa a ser ON. E é aqui que entra árvores inteligentes, como a AVL ou a Red Black, a rubro-negra. Essas árvores elas têm algoritmos de autorregulação. Se um lado começa a ficar pesado demais, ela faz uma rotação. Ela se mexe sozinha para garantir que a altura seja a menor possível. É como, fazendo uma analogia, um equilibrista de pratos que vai ajustando o peso para cada lado, tipo dividindo os pratos nas mãos para que não caia, né? Para que os pratos não caiam da mão dele. Então, bom, isso aí é fundamental para construir árvores de fato eficientes. Então, sobre a árvore AVL ou a Red Black, é até legal fazer um vídeo depois explicando em detalhes sobre como elas fazem essa autorregulação. Como esse aqui é um vídeo mais geral, explicando mais o conceito de árvores, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, né? E bom, para fechar tudo isso, você pode estar se perguntando, Lucas, se a árvore binária é tão boa, por que o SQL, Server ou MySQL usam algo que é chamado de B-tree? A diferença é enorme. Na árvore binária, cada decisão te dá 2 caminhos. No banco de dados, a gente lida com milhares de registros em disco rígido. E ler disco é lento. Vocês já experimentaram gravar um jogo num SSD e um jogo num disco rígido? É uma diferença brutal. Então, em vez de ter só 2 filhos
que, bom, no caso dessa árvore aqui, por exemplo, o pai 10 ele tem dois filhos, que é esses aqui de baixo, o 20 vai ter dois filhos, e aí por diante. Uma B-tree, ele pode ter centenas de filhos. Acho que não precisa mais do Excalibur, então eu vou passar para essa câmera aqui. É como se, em vez de folhear uma página, em vez de folhear página por página, você tivesse um sumário que te joga direto no capítulo, igual nós temos aí no Docs, por exemplo, no Google Docs, que você clica no sumário e automaticamente você desce lá para a seção que você quer ler de um artigo, por exemplo. Então, essas árvores, elas são, vamos dizer assim, gordinhas e baixas. Quanto mais baixa a árvore, menos vezes o banco precisa bater no disco para ler a informação. E é por isso que você faz um select em uma tabela com 10 milhões de linhas e a resposta vem em milissegundos. Então, tem uma árvore gigante muito bem. Porque isso acontece porque tem uma árvore gigante e muito bem organizada segurando as pontas ali atrás. E bom, concluindo toda essa analogia, o resumo da ópera é o seguinte: árvores são mapas de navegação. Elas servem para que o computador não precise ter memória fotográfica de tudo, mas saiba exatamente quais perguntas fazer para chegar no dado. E bom, se você entendeu que a estrutura de dados que você escolhe dita a velocidade do seu sistema, você parou de ser apenas um escritor de código, que nós chamamos de pedreiro de código, e começou a pensar como um arquiteto de soluções. Então aqui você consegue, com base nesses vídeos que a gente gravou, você consegue decidir qual que é a melhor estrutura de dados para o problema que você quer atacar. Então, bom, isso é muito legal de se saber na hora de fato codar. E, bom, acredito que no próximo vídeo nós vamos tentar implementar. Tentar não, a gente vai implementar essas árvores, mostrando as lógicas de decisão e o que acontece por trás dos panos, igual eu já fiz em outros vídeos. E, bom, eu acho que o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sempre gosto de falar no final do vídeo que esses vídeos fazem parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas, onde eu sou o coordenador desse projeto e como orientador eu tenho o professor Dr. Paulo Alexandre Bressan. Então, bom, se você gostou, deixe o like e até mais. Esse aí foi o vídeo explicando como funciona as árvores e no próximo a gente vai mostrar como de fato é o código disso. Falou!